Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Eduardo Andrade de Carvalho sobre pequenas tentações, cidades, arquitetura e outros passeios. Nascido em São Paulo, Eduardo é sócio fundador da Campo, onde desenvolve projetos que combinam agricultura, arquitetura e pesquisa histórica. Com 20 anos de atuação no mercado imobiliário, realizou edifícios reconhecidos pela crítica e escreveu para veículos como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Veja São Paulo. Fundou e foi curador do Esquina, série de debates sobre cidades, e é formado em administração de empresas pela FGV. Este episódio foi gravado presencialmente em Porto Alegre, junto ao evento do lançamento do livro Pequenas Tentações. Tivemos uma plateia ao vivo para fazer perguntas ao final da conversa, e o conteúdo foi editado para permitir maior clareza para o ouvinte digital. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem aqui hoje, recebendo o Eduardo Andrade Carvalho, lançamento do livro Pequenas Tentações, Cidades, Arquitetura e Outros Passeios. A gente está também gravando um podcast ao vivo, então, quer dizer, não ao vivo, não tem ninguém ouvindo fora dessa sala, mas a ideia também é guardar um pouco desse conteúdo para que pessoas que não puderam vir também terem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho. Então, enfim, Eduardo, bem-vindo a Porto Alegre. Eu estava no preparo para esse evento tentando resgatar quando que a gente se conheceu. Foi no dia 19 de maio de 2015, às 6h20. Tenho data porque tá tudo o Gmail salva, enfim, o Gmail é a maior memória que eu tenho, né? Então, 2015. E a gente se encontrou no teu escritório da MOB no Conjunto Nacional. O Joel apresentou a gente, não sei se você lembra. Não sei se foi o Joel ou o Eduardo Ranzolin. Um dos dois. Um dos dois, E, enfim, só me lembrando, assim, o Caos Planejado tinha menos de um ano, que é a plataforma de urbanismo que eu edito. E 4 anos depois, também em maio de 2019, a gente gravou um podcast para o Caos Planejado, intitulado Arquitetura versus Mercado Imobiliário. Acho que tem um pouco a ver assim, com a nossa conversa de hoje. Então, o teu livro, né, a minha interpretação, assim, foi meio que uma janela no mundo de Eduardo Carvalho, né? Então, assim, tem um pouco de tudo ali dentro. E eu acho que seria legal, assim, contar um pouco da tua história para entender o porquê desse livro, porque isso eu também não sabia. Eu li na tua entrevista da Amarelo. Tu fez administração de empresas na FGV e durante um período tu fazia isso de dia e à noite tu fazia história na USP. E os teus professores diziam que tu devia estar muito confuso, ou, enfim, rodando, né? Porque eram mundos completamente distintos. Então, fala um pouco sobre isso, como que isso é importante para ti, né, para tua história, e por que isso para ti talvez não seja tão conflitante. Então, esse podcast que a gente gravou poderia ser arquitetura e mercado imobiliário, né? Se eu tivesse certo, não versus mercado imobiliário. Talvez é isso que eu não sei, acho que eu sempre me interessei por vários assuntos, sempre gostei de jornalismo. Eu me lembro do Ren Koolhaas, alguém perguntou para ele assim, qual foi o arquiteto que mais te influenciou? Se eu não me engano, ele respondeu alguma coisa assim, o jornalismo me influenciou muito, assim, sabe? Acho que eu poderia, não tem nada a ver com o Ren Koolhaas, a minha trajetória, mas assim, mas achei curioso essa resposta dele, assim, sabe? Tipo, ele acho que gostava de ler jornal, ele foi jornalista, aliás, né? Enfim, e eu sempre tive uma afinidade com esse assunto, sempre escrevi para o jornalzinho da faculdade. Eu fiz um período muito curto, assim, de história, acho que 4 meses
na FEFELESH à noite, e depois teve greve, eu acabei faltando, sendo jubilado por falta, assim, enfim, acabei saindo do curso. Mas sempre me interessei por assuntos diferentes, assim, eu pensei em ser diplomata uma época, para ser concurso do Rio Branco também, mas, assim, acho que eu convivia com a cabeça nesses dois extremos, assim, entre ser diplomata ou ser, se eu não for diplomata, eu vou ser empresário, entendeu? Assim, tipo, eu conheci um pessoal que estava montando uma incorporadora, participei com ele desse processo, acho que aprendi bastante, foram pessoas muito generosas, assim, que me ensinaram e me expuseram, principalmente, também a muita coisa, muito novo, e, enfim, eu tive essa sorte, assim, de conseguir aprender, assim, ou pelo menos conviver com gente que estava montando uma empresa, numa época que o mercado imobiliário, enfim, eu já ouvi esse termo, assim, tudo era mato, assim, em São Paulo, era muito pequeno, aquelas taxas de juros absurdas no Brasil, 2002 isso. E eu me lembro do telefonema, assim, para esse primeiro estágio também, falando um pouco sobre esses interesses diferentes, assim, quando ele me ligou, falou: Eduardo, eu queria que você trabalhasse com a gente, assim, eu estava descendo a Bela Sintra, se eu não me engano, ali no Renaissance, naquele hotel nos Jardins, e eu falei: tudo bem, eu trabalho com vocês, mas eu tenho um estágio para fazer na Rússia antes, assim, tipo, 2 meses que eu tinha combinado de ficar numa universidade lá, enfim, estudando economia, essa é uma outra história, mas ele falou: não, claro, vem para cá, trabalha 2 meses, depois você vai e volta para trabalhar com a gente. Basicamente, eu me interesso por vários assuntos, e esse último capítulo, esse último pedaço do livro, né, o livro tem 3 pedaços, as cidades, arquitetura e outros passeios, que é um título que o editor sugeriu, e no final eu gostei. Eu estava muito em dúvida se colocava essas coisas mais pessoais ou não, assim, tipo, não foi uma decisão junto com a decisão de juntar, de colocar esses artigos juntos num livro. Foi posterior, foi quase no final, aliás. Falei: eu estou com esses artigos aqui, talvez, o que você acha? Você acha que eles podem combinar com o resto do livro? O editor leu, gostou, e falou: não, vamos colocar junto, eu acho que talvez isso ajude a explicar os outros também. Lendo esse último capítulo, acho que assim, quase que dá para entender mais, né, o teu contexto, para entender, bom, como é que um incorporador, e eu vou entrar na questão dos estereótipos de incorporadores depois, né, tem essa visão sobre a cidade. De onde é que veio isso, né? Assim, parece ter um interesse por literatura muito grande, assim, pelo menos eu brinco, né? Tu cita uma série de autores como se fossem nomes reconhecidos. Eu não conheço, né? Vários deles. Mas da onde vem isso, né? Não sei se vem da biblioteca do seu avô, que menciona em algum momento no livro, ou, enfim, ou por que te interessa, né? Esse tema. Vem, o último texto é sobre isso, né? Tipo, foi uma homenagem que eu acabei fazendo para o meu avô sem querer, assim, ele gostava muito de ler, gostava muito de literatura. Eu brinco que eu tenho 3 avós, assim, esse avô que está no livro, eu não falo isso lá, mas ele não é meu avô de sangue, ele não é pai do meu pai, ele é padrasto do meu pai. Os pais do meu pai se separaram, ele era muito novo, ele morreu, eu tinha 1 ano, mas também tem uma influência dele grande, porque ele também tinha uma biblioteca boa, que acabou ficando com meu pai, e o pai da minha mãe, que está aqui, também era fazendeiro, também, assim, coincidentemente, também gostava muito de ler, tinha uma biblioteca muito boa. E os 3 talvez tivessem relações muito diferentes, assim, com literatura, com texto, assim, tipo, talvez um fosse esse que está no livro, inclusive, quase um intelectual, assim, mais formal, participou de todo aquele ambiente da esquerda festiva dos anos 60, no Rio de Janeiro, e do outro lado, um outro avô que também gostava de ler, que tinha uma biblioteca boa, etc., mas que era um fazendeiro, que talvez tivesse pouca, inclusive, interlocução, assim, com amigos sobre os assuntos que ele lia, mas ele lia muito, lia todo dia, mas lia em silêncio, assim. E acho que eu convivi eu conversava com os dois, né, assim, os dois que eu conheci pessoalmente, assim, com os dois sobre essas coisas. Eu acho que isso me influenciou, assim, tipo, também os títulos daqueles livros, né, enfim, me influenciaram, enfim, a curiosidade por eles. Fora que, enfim, meus pais também herdaram esse gosto e, enfim, acho que foi uma coisa meio natural. Quando eu estava na introdução do livro, né, tem uma descrição do Fernando Serapião, digamos assim, de uma transição sua, né? Porque tu falou assim, fiz um estágio numa incorporadora, aí depois tu foi trabalhar com habitação popular, e o Serapião descreve um momento de epifania, ele usou essa palavra, né? Que mudou a tua
perspectiva em relação ao fazer ou ao construir, né? E explica um pouco assim o que tu fazia antes ou quando tu entrou no mercado imobiliário, né? E o que enfim, deu esse gatilho, né? Eu entrei no mercado imobiliário por acaso. Eu queria montar uma empresa, conheci pessoas que estavam trabalhando para montar uma empresa. E ao longo de, acho que 4, 5 anos, assim, a única coisa que eu pensava era em processo, gestão. Assim, apesar de não ser o melhor aluno da faculdade, não ler muito sobre isso na própria faculdade, eu comecei a ler muito depois que eu me formei, assim, tipo, sobre administração, sobre gestão, sobre... Naquela época era o começo dessas startups, assim, tipo... Eu me lembro que eu dei uma entrevista para a Gazeta Mercantil na época, assim, o título era uma incorporadora inspirada no modelo Google, que era essa incorporadora aqui, 2006, 2007, alguma coisa assim. Eu acho que eu lia para me ajudar a decidir os problemas assim operacionais que eu estava vivendo, entendeu? Então, e comecei a gostar muito disso, assim. Eu nunca tive preconceito com sei lá, com montar uma empresa, com esse esforço, com esse trabalho, pelo contrário, eu gostava de ver a coisa se materializando fisicamente, né? Eu me lembro de almoçar com um amigo que era do mercado financeiro e ele um dia falou para mim, eu tenho muita... Ele não falou inveja, mas falou assim, eu tenho uma sensação de frustração com o meu trabalho, porque a gente termina um M&A, parece que a gente não conclui uma coisa, um objeto, né? Quando o trabalho termina, e vocês fazem um prédio, assim, é uma coisa muito forte, né? Assim, e é mesmo, assim, tipo, e é mesmo. Né? E demora muito, e enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também ao longo da conversa, mas não é fácil, assim, tipo, montar um prédio, e são duas coisas diferentes, ou fazer um prédio, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é montar uma empresa que faz prédio, outra coisa é fazer um prédio também, né? Mas, assim, teve alguma mudança de natureza em relação ao, digamos assim, o produto imobiliário que tu fazia antes e o que tu faz hoje? Porque, assim, eu vou usar um paralelo, né? Eu tive recentemente com a Maria Eugênia, da We4, de Curitiba. E ela fez uma apresentação muito inspiradora para mim. Ela disse, olha, eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei a fazer prédios que não estavam agregando para a cidade. E eu me dei conta disso em algum momento. Assim, cara, tem que mudar o que eu estou construindo, porque cada prédio influencia em toda a cidade, ou em todo o seu entorno e na vida das pessoas, né? Aconteceu alguma coisa parecida contigo? Aconteceu 2 ou 3 coisas, assim, mais ou menos ao mesmo tempo. Talvez em 2006, 2007. O Alain de Botton, que era um cara que tinha escrito outras coisas que eu gostava, assim, ele é meio, às vezes, condenado por ser um escritor de autoajuda, mas ele lançou um livro que chama, acho que Os Prazeres da Arquitetura, ou alguma coisa assim. Arquitetura da Felicidade? Isso, desculpa. Isso. E eu li esse livro, gostei muito, e ele tinha um documentário que ele fez para a BBC também, né? Para a BBC, se eu não me engano, né? Que ele é bem pesado, assim, na crítica que ele faz à arquitetura inglesa, meio uma coisa, né, que ele chama de pastiche, assim, enfim, compara com a arquitetura que está acontecendo também na Holanda, em outros países da Europa, mostra como você pode fazer uma coisa moderna, uma coisa atual, com técnicas, com soluções, né, contemporâneas, e ao mesmo tempo com qualidade, assim. E o próprio Alain de Botton, não sei se você lembra, mas ele foi sócio ou montou uma coisa que chama, não me lembro o nome agora, mas era uma forma das pessoas viverem a arquitetura na prática. Ele encomendou 5 casas de arquitetos, acho que todos Pritzker. Eu tenho certeza que tem uma do Rencourras, MVRDV, e mais uns 2 ou 3. Espalhou essas casas, não sei se só pela Inglaterra e pela Europa, e alugava essas casas para as pessoas viverem e entenderem na prática, assim, como a boa arquitetura pode fazer diferença na vida das pessoas. Eu achei curiosa essa experiência, né? Ele, enfim, um intelectual, um cara das ideias, escritor, etc., mas ao mesmo tempo tentando esticar, assim, essa capacidade de convencer as pessoas que aquilo é importante no mundo real, assim, sabe? Não só que a pessoa leia o livro, mas que ela viva numa casa feita por arquitetos. Interessante. Então, acho que esse livrinho, assim, tipo, esse livro, acho que foi uma influência. Foi uma época que eu comecei a conversar mais com arquitetos, também quase por acaso, amigos de amigos, o Lourenço Gimenez, FGMF, assim, foi um interlocutor importante, e outros também, assim, tipo, enfim, não consigo me lembrar o nome de muitos agora, mas foi para que eu comecei a me abrir mais para conversar com arquitetos sobre isso. E
Eu acho que as Arvos, que é uma incorporadora que fez bastante coisa boa em São Paulo, eu acho que eles fizeram 30 anos agora, ou 25 mais ou menos. Eles estavam no começo, os primeiros prédios estavam começando a ficar prontos, eles encomendaram prédios para arquitetos que não costumavam fazer coisa para o mercado imobiliário, e acho que foi uma aula assim, para a gente em São Paulo. Isso começou a sair mais na imprensa, falou, olha, gente, não precisa ser, sabe, desse jeito que vocês estavam fazendo antes, pode ser de outra forma. O próprio Otávio já falou sobre isso, já falou sobre prédios que ele fez antes de montar as árvores também, e eu acho que é uma empresa que acho que ensinou muito para São Paulo. Eu acho que muita coisa que tu escreve e também que tu faz é muito diferente do estereótipo do incorporador, né? E eu acho que a sociedade, de forma geral, espera muito de incorporadores. Porque, assim, cada empreendimento que sai, né, sai na internet, tem uma chuva de não, mas é um prédio feio, né, não tem arquitetura, ou não tem relação com a calçada, ou sei lá, o apartamento é muito pequeno, ou o apartamento é muito grande, né, enfim, tem N problemas. E, normalmente, o que eu tento assim, dizer para as pessoas é que, de forma geral, o incorporador é um businessman. Ele vê um terreno e vê uma planilha de Excel, diz, bom, como é que eu vou construir nesse terreno, seguindo a legislação, né? E uma das maiores virtudes, eu diria, do incorporador é tomar risco. Porque ele vai investir lá dinheiro ou de investidores, ou financiado, ou dele próprio, em tijolo num lugar só. Enfim, eu não acho que uma coisa tão simples, né? Assim, dormir à noite sabendo que tu tá fazendo uma aposta tão grande. E ele não é nada, assim, em termos do seu conceito como incorporador, ele não é nada mais do que isso, né? E o que eu te pergunto é, a gente realmente deve esperar mais que isso? Né? E como tu vê o papel da incorporação hoje? Então, em primeiro lugar, assim, eu não me identifico sabe, com um incorporador, assim, é claro que é uma profissão, é claro que eu fiz isso por muito tempo, e eu tinha uma incorporadora até 6, 9 meses atrás, eu vendi minha participação lá, eu não estou mais atuando com isso, assim, tipo, hoje eu montei uma empresa para desenvolver projetos em áreas rurais, um projeto diferente, uma coisa que eu sempre gostei também por essa história de fazendas, etc. Não é a pauta aqui, mas, assim, eu acho que, você falou assim, qual o papel do incorporador numa sociedade? É fazer prédios. Qual o papel da sociedade? É escolher os prédios que a gente quer também, entendeu? E os incorporadores que a gente quer. Então, assim, a gente legisla nas leis em que eles ou os incorporadores atuam. Qual legislação a gente quer? Quais prédios a gente vai permitir? Quais apartamentos a gente vai comprar? Eu estou falando isso, mas se você pegar a entrevista que eu dei, também eu acho que o próprio incorporador tem responsabilidades que devem extravasar a de só fazer um prédio, igual toda a profissão, né? Tipo, acho que, assim, aí tem uma questão ética também, quer dizer, a gente quer um incorporador que simplesmente siga as leis e que só pense em ganhar dinheiro, ou a gente quer alguém que se preocupe com a cidade que ele está também, assim, tipo, e quem vai exigir dele nesse sentido para mostrar que, de fato, ele está fazendo coisas melhores. Acho que é uma discussão, assim, importante. Eu acho que eu andei... Esse foi eu não conseguia perceber isso antes, mas depois de ter lançado o livro, assim, pensando um pouco mais sobre esse assunto nos últimos meses, assim, eu falei, putz, e acho que você vai gostar desse tema, a gente precisa ter mais concorrência. A gente tem pouca concorrência. É um mercado pulverizado, por um lado, que foi consolidado nos últimos 10 anos, mais ou menos. A gente tem grandes empresas hoje organizadas, competentes, atuando em vários lugares do Brasil, assim, mas é muito difícil incorporar. Muito difícil. É muito dinheiro, muitas legislações, muitas leis, muitas regras. Várias vezes você conhece um pouco esse assunto, várias vezes elas não conversam entre elas e muitas forças atuando contra. Então, você expulsa. Como é que uma pessoa vai falar, putz, eu tenho um dinheirinho aqui, vou fazer um prédio, entendeu? Não faça. Tipo, então, assim, é um mercado que assusta, que afasta as pessoas, portanto, você vai ter menos inovação, portanto, vai ter menos prédios que podem ser interessantes, entendeu? Tu falou de alguns desafios da incorporação, né? Seria interessante ouvir um pouco mais sobre isso, né?
Não sei se está relacionado com a tua saída ou não do mercado, né? Mas, enfim, existe uma percepção popular, por exemplo, né, que é um mercado que ganha muito dinheiro. Né? Assim, pergunta aí pela rua, né? Enfim, os incorporadores é os que estão forrando o bolso, né? Mas, bom, é um mercado difícil e tal, não é bem assim. Então, acho que vale entender um pouco melhor como é que funciona por trás dos panos, Eu não assim. tenho do que reclamar, assim. Eu fiz isso por 20 anos e foi bom, e, assim, em todos os aspectos. E eu saí por uma questão pessoal, assim, realmente eu estou interessado em outros assuntos, assim, e preferi até aproveitar o que eu aprendi nesse mercado e usar para fazer outras coisas. Mas eu acho que em São Paulo hoje, em primeiro lugar, assim, comprar um terreno exige muito dinheiro. Você não tem financiamento para comprar um terreno. Então, e depois tem que fazer a obra. E depois você precisa entender a legislação. E para entender a legislação você precisa de profissionais que saibam fazer isso. Não tem tantos assim. Mesmo numa cidade que em São Paulo é um mercado enorme. E depois você ou vai construir ou vai contratar uma construtora. Também não tem muitas construtoras para fazer. Assim, não tem muitas opções. Você precisa vender. Assim, é muita exposição de capital, é muita regra, e é uma operação, outra questão operacional, é uma operação muito, muito, muito complexa. Assim. Eu um dia comecei a lembrar assim, de amigos, ou pessoas, amigos de amigos, que vieram conversar, que estavam pensando em montar uma incorporadora. Em 10, 15 minutos, assim, eu levantei 20 ou 30 pessoas, que ou fizeram um prédio e desistiram, ou ficaram alguns meses. Não é alguém que teve uma ideia, ficou alguns meses pesquisando, trabalhando, eu tenho dinheiro, eu estou pensando nisso, e veio conversar, assim. Eu nunca desestimulei ninguém, falei, não faça. Pelo contrário, assim, tipo, tudo que eu pude fazer, sempre fiz com pessoas que eu achei que valesse a pena, assim, ajudar ou ensinar. Mas a gente, se quiser, como sociedade, desperdiçou essas pessoas. Assim. Tipo, afastou elas do mercado. Por que elas não continuaram? Tipo, provavelmente não foi só por incompetência delas. Entrando no assunto do livro, né? O que são pequenas tentações? Eu acho que são coisas que distraem a gente na vida urbana e são aquelas das quais assim a gente não deveria resistir, né? Das quais a gente não deveria resistir, entendeu? Então, às vezes passa uma vitrine, às vezes você vê uma pessoa que você pode ajudar ou você queira conversar ou alguma coisa, um sorvete que você queira tomar, entendeu? Eu acho que uma cidade é cheia dessas pequenas tentações, dessas possibilidades. Acho que essa é a graça de compartilhar uma infraestrutura, né, que no final pode oferecer tudo isso para a gente. Então, enfim, tem um texto que chama Pequenas Tentações, que aliás eu escrevi, acho que foi um dos primeiros dessa coletânea, uma revista de alunos da FAU USP. E me procuraram, falaram, você não quer escrever um texto para a revista? Eu escrevi e saiu esse texto. Mas acho que é isso, acho que são coisas, acho que é isso que a cidade permite que a gente... As pequenas tentações são essas coisas que a cidade permite que a gente viva, entendeu? Mas essas pequenas tentações, que para mim, enfim, realmente dão muito da graça da vida urbana, né? Elas acontecem quase exclusivamente para quem caminha na cidade. Assim, é muito difícil tu estar, sei lá, dentro de um carro, ou eu diria até mesmo andando de bicicleta, talvez quando desce da bicicleta, enfim, né? Ter, digamos assim, a flexibilidade, a liberdade e a velocidade, né? Porque quando a gente está caminhando, a gente está numa velocidade baixa, né? De conseguir parar, né? De conseguir parar e olhar alguma coisa, de conversar com alguém, né? E eu acho que esse é um assunto muito recorrente no livro, né? E, enfim, Jane Jacobs, né, cita algumas vezes, né? Até ia te perguntar se ainda é clichê ou se ainda é subvalorizado, né? Falar sobre Jane Jacobs, mas acho que explora um pouco mais isso com a gente, assim, o que é o caminhar para ti, né? Enfim, tem um artigo só sobre calçadas, né? E qual que é essa relação com a vida urbana? Eu gosto de andar, eu gosto muito de andar. Eu acho que não andei, eu andei muito de bicicleta quando era mais novo, até os 16 anos, e eu aprendi a andar depois que eu me mudei para
de escola para vir na Paulista, assim, eu de repente repeti o primeiro colegial, saí de uma escola num bairro na Vila Nova Conceição, em São Paulo, e fui para o Objetivo da Paulista, assim, para quem conhece São Paulo, né, tem aquela escadaria enorme, aquele prédio da Gazeta, é quase um símbolo, assim, né, de São Paulo. E eu comecei a perceber que as coisas aconteciam quando eu andava na rua. Então eu comia uma tapioca, eu ia no cinema, sei lá, comprava alguma coisa numa lojinha. E você começa a ver que a vida começa a se expandir, assim, quando você anda por uma cidade sem você perceber o que está acontecendo também. Antes disso eu andava muito de carro, comecei a andar mais de ônibus, comecei a andar mais a pé, quase obrigado pelos meus pais, mas assim, hoje eu agradeço, assim, foi muito bom para mim, assim, eu acho que ter estudado na Paulista para mim foi a epifania, assim, foi a grande sorte que eu tive. Uma pergunta aí de pais. Tu é pai também. Eu sou pai, tenho 2 filhos. Que idade eles têm? Um fez 10 agora e 4. O João tem 10 e o André tem 4. Como que tu tenta passar isso adiante numa cidade como São Paulo? Eu tenho a sorte de poder morar perto da escola que eles estudam. Então eu levo todo dia o João, às vezes o André, a pé para a escola. Assim, tipo, agora, eles vivem uma vida, infelizmente, talvez parecia com a que eu vivi quando era mais novo também. Eles andam muito de carro, assim, fora isso, eles andam muito de carro. Final de semana, enfim, a gente às vezes pega, leva para Paulista, leva para lugares assim, para Liberdade, que é um lugar que eu gosto muito em São Paulo, assim, para eles tentarem descobrir um pouco mais essa vida. Mas a rotina é uma rotina, infelizmente, mais fechada. Eu pergunto isso porque eu, enfim, também tenho filhos, né? E até parece ser um pouco mais fácil fazer alguns ajustes de rotina aqui em Porto Alegre do que em São Paulo. Não sei, eu morei algum tempo em São Paulo e, enfim, acho que tem todo o estereótipo também de uma cidade mais dura, um pouco mais agressiva, principalmente para crianças, né? E, assim, dada essa realidade, tem alguma coisa que tu almeja no futuro? Ou como é que tu está vendo São Paulo avançar ou regredir nesse aspecto? A gente vai muito a parques também, se a gente falar parque para cima, eles também vão bastante, assim, é uma coisa que eu gosto. É difícil dizer se São Paulo está melhorando ou piorando, assim, se houve gente super competente, bem informada, que fala, pô, é um absurdo reclamarem de São Paulo, é óbvio que a cidade está melhorando, compara com ela 20 anos atrás. E por outro lado, você vê pessoas, como assim está melhorando, entendeu? Olha os bairros sendo destruídos e a cidade está inviável, o trânsito só piora, o transporte público, eu acho que continua muito ruim, entendeu? Assim, tipo, poderia, assim, o que eu acho que a gente não deveria comparar com 20 anos atrás, com São Paulo há 20 anos. Assim, acho que isso é uma covardia. A gente tem que pensar com o que poderia ser. E poderia ser muito melhor. Assim, se tivesse sido mais administrada, mais bem administrada, São Paulo tem sido muito mal cuidada. Assim. Um dos vilões no teu livro são os muros, né? Eu peguei algumas frases aqui. O muro é o principal inimigo da cidade. E aí, num outro texto, tu comenta assim, alguém uma vez disse que quanto mais altos os muros, mais incivilizada é a cidade. Acho que é um tema recorrente também do livro, né? Os condomínios clube, os muros. Queria te ouvir mais sobre isso. Civilização é consenso, né? A gente concordar com certas coisas básicas para poder ter uma vida em comum. Assim. Acho que o muro está exatamente na divisa entre o que é público e o que é privado, né? Tipo, entre o que a gente compartilha e o que é só meu. O muro, se você quiser, é um gesto assim, do prédio falando, meu, sai daqui, não chega perto de mim. Aliás, não tenho nada para te falar. Tipo, é uma agressão. Assim, claro que você pode falar, putz, às vezes é necessário, às vezes é importante, e eu vou concordar com isso, e eu talvez tenha feito alguns também, mas a gente tem que ter a consciência, pelo menos, de que é uma agressão. Tem que ter consciência que não é o que a gente quer. E, eventualmente, fazer prédios que um dia possam ter menos muro, que esses muros possam ser retirados um dia. Eu acho que a gente deveria pensar sobre prédios ou tratar prédios como, sabe, ou julgar eles como a gente julga uma pessoa, entendeu? Tipo, o que ele está querendo dizer para mim? Tipo, e se ele for grosso e for mal educado, a gente tem que falar isso para ele.
Tem um trecho dos teus textos que tu explica um pouco, e eu queria que tu te aprofundasse um pouco mais, por que isso acontece. Porque a gente estava conversando ontem, né, que eu gosto de saber, digamos assim, a fórmula secreta por trás do que acontece de fato. Né? Assim, por exemplo, assim, Eduardo é incorporador, não quer fazer muros, mas todo o contexto, digamos assim, do prédio e da lei e do consumidor direciona para esse caminho. Então, assim, faz digamos assim, qual que é o passo a passo, digamos assim, que leva muitos incorporadores, que inclusive, e arquitetos também, que eu sei, né, que publicamente falam isso que tu está dizendo, né, mas que daí chega em algum determinado momento e tipo, cara, não deu. Entende? O que nos leva para esse resultado? Até para a gente entender, bom, o que a gente pode mudar nesse processo, né? Acho que deveria começar a prestar mais atenção nas decisões de desenvolvimento de um prédio que impactam a cidade e tratá-las, de repente, de forma diferente dentro das empresas. Entendeu? Tipo, putz, o que a gente está discutindo aqui que é de dentro? Porque o que acontece, acho que várias vezes a gente está falando sobre planta, por exemplo, até o último detalhe, sobre engenharia, sobre custos mais eficientes, e no final, é o que eu falei também, assim, é super difícil, a gente não pode menosprezar isso. E esses assuntos várias vezes são deixados meio de lado, são tratados com pressa. E tipo, faz um muro aqui, tipo, e acabou. Então, várias vezes, não tem, às vezes a gente, assim, entende essa vontade de ter uma resposta para isso, mas várias vezes não tem uma explicação, assim, tão racional para isso. Simplesmente a coisa vai acontecendo, vai deixando para lá, a gente perde a oportunidade, às vezes, as pessoas falam, não, peraí, vamos olhar com mais cuidado isso aqui, tipo, e se a gente tirar? E às vezes, sabe, em horas você poderia resolver. Já vi várias vezes isso. Em horas poderia resolver, ou em horas foi resolvido. Mas alguém precisou chegar lá e falar assim, olha, isso aqui acho que poderia ser diferente se fizesse assim assado, entendeu? Então eu acho que essa postura, assim, por isso que eu acho que tem que, sabe, chamar a atenção sobre isso, porque não é uma conspiração também do mal, muitas vezes, para vamos tratar a cidade pior. Por isso que eu acho que, assim, né, várias vezes eu tenho falado isso, tipo, a gente precisa debater mais esse assunto, precisa falar mais sobre isso. As pessoas mais conscientes, mais atentas, vão tomar decisões melhores. Parte regulatória, né? Tem um comentário que tu coloca ali em São Paulo, acho que só alguma coisa do tipo, se só 30% da área do térreo for usada, não conta como área construída. Né? Assim, tem regramentos parecidos aqui em Porto Alegre, por exemplo. Se só for área condominial, não entra para a área construída do prédio. O prédio já está recuado da calçada, porque a lei obriga a recuar o prédio da calçada. E aí, se não construir nada no térreo, tu usa essa área, digamos assim, uma área vendável do prédio, né? E aí tem uma questão de chamar aqui de falha de mercado. Todos os vizinhos já foram construídos de uma forma que não tem comércio, né? Que não tem, digamos assim, fachada ativa, coisa assim. Então, assim, vai ser uma ilha num bairro, né? Assim, acho que é um pouco desse irracional, assim, que eu tava querendo buscar de alguém que faz isso, né? O que ouve do mercado, o quanto isso impacta e o quanto daria para fazer pequenos, digamos assim, ajustes regulatórios que muitas vezes não são percebidos pelo regulador. Né? Assim, a pessoa lá que, né, digamos assim, não é mal intencionada, né? A pessoa lá que fez a legislação, assim, olha, não vai contabilizar como área construída a área condominial, né? Ela não estava pensando na consequência de, tipo, 5 passos depois de que o incorporador não ia, né, não ia usar o térreo. Enfim, como é que tu vê, assim, se há, né, algum ajuste regulatório que poderia pelo menos ajudar ou incentivar, né, a gente a tomar decisões melhores? Eu não sei qual seria, sabe, tecnicamente a melhor legislação, mas o que eu acho que a legislação poderia ajudar o incorporador ou as partes envolvidas nesse processo a prestar mais atenção nisso, pelo menos, entendeu? Deveria estimular com que uma boa decisão seja tomada. O que acontece é que às vezes a legislação é muito pesada e ela te obriga a fazer alguma coisa. E às vezes, assim, achando que idealmente aquilo é bom, por exemplo, ter fachada ativa, e aí vai lá um monte de gente faz fachada ativa de qualquer forma, continua também desocupada, porque esse de fato é um problema em São Paulo hoje, continua desocupada e faz também em lugares que não tem vocação. O que acontece é que isso encarece o apartamento que está construindo em cima dela, um apartamento novo, que poderia
provavelmente ser mais barato se não tivesse aquilo. Sou super a favor de fachada ativa, né? O livro é sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não pesar a mão na legislação. Não generalizar o conceito, mais ou menos isso. É. Então, tu fez teu lançamento em São Paulo, né, e tu veio para Porto Alegre. Por quê? Olha, uma amiga minha, quando eu falei que ela perguntou, você conhece Porto Alegre? Eu tive aqui há uns 20 anos, assim, por 2, 3 dias, então não conheço. Ela falou, mas que ousadia sua lançar um livro sobre cidade sem conhecer Porto Alegre, assim, tipo, essa frase eu ouvi faz uns 3 meses, assim, não sai da minha cabeça, assim, tipo... Eu recebi o seu guia também, né, e também eu tô com ele aqui, tô passando por Porto Alegre com o guia no bolso, né, assim, que tá maravilhoso também, e lá tem lá, eu também não esqueci essa frase, assim, tipo, que sirva como convite para conhecer Porto Alegre, e assim, apesar de não ter vindo, né, a gente sempre vê as coisas, eu tenho um monte de amigo gaúcho em São Paulo, assim, tipo, eu tô encantado com a cidade, você tá muito curioso para conhecer melhor, assim, e tô encantado com a receptividade também de vocês, assim, das pessoas, assim, tô e adorando, assim, sabe, uma cidade complexa também, assim, não vou falar difícil, assim, mas complexa e muito interessante, assim, então tô adorando. Esse tema a gente conversou brevemente ontem, né, sobre, digamos assim, orgulho em relação à cidade, né, e eu tive em Medellín 2 anos atrás, e, enfim, é muito impressionante ver alguns dos projetos que estão avançando por lá, mas o que chama muito a atenção é um orgulho municipalista. Assim, a gente vê orgulhos em relação à nação, né? Puxa, sou brasileiro, sou americano, sou francês, tudo mais. Mas eles têm orgulho de Medellín, né? E falam que é a melhor cidade do mundo. E quando a gente fez o guia de Porto Alegre, no dia do lançamento, eu comentei que o gaúcho enfrenta um paradoxo, que ele diz que ele é do melhor estado do mundo, né? Mas o porto-alegrense diz que é a pior cidade do mundo, que para mim não é uma relação lógica que não fecha. E eu queria te perguntar sobre São Paulo. Como é, digamos assim, essa sensação de ou orgulho ou vergonha em relação à cidade? A gente não fala mal de São Paulo. De quem mora lá. A gente não fala mal de São Paulo, eu acho. Eu acho que o paulistano não fala mal de São Paulo. Eu deveria, talvez, assim, muito mais. Tem muito mais motivos para falar mal. Mas acho que quando sai fala mal, eu não sei, assim, tipo... pode ser, assim, enfim, mas é porque não falta motivo também. Mas é curioso, a gente não é acho que a gente é tanto paulista que a gente não se reconhece como paulista, sabe? Tipo, é um problema também, né? Você começa a achar que tudo Você falou para mim também uma frase interessante, eu falei, poxa, mas em São Paulo a gente fala pouco sobre Porto Alegre, né? E você falou assim, não, vocês falam um pouco sobre qualquer outra cidade do Brasil. E é verdade, São Paulo é enorme, é gigante, as pessoas, assim, também... Acho que o paulista viaja bastante, mas também viaja muito trabalho, sei lá, assim, é curioso isso, assim, as pessoas viajam e realmente de uma forma, assim, funcional, né? Tipo, lá 2, 3 dias, 2, 3 dias, putz, um dia a mais, para descobrir um novo mundo, outra cultura, outra comida, assim, mas não, assim, tipo, uma coisa meio, assim, rigorosa demais, mas a gente teve um governador em São Paulo, Montoro, não sei se eu ouviu falar, foi muito importante nas diretas já, etc., e ele foi governador, ele nunca foi prefeito, foi deputado. O nome do aeroporto de Guarulhos? É o nome do aeroporto de Guarulhos. André. Quando falaram pela primeira vez, eu achei que eu jurava que eu estava posando no lugar errado. Por acaso, eu vou da minha mulher também, por acaso, da Paula. Mas ele tinha uma frase, tinha um movimento, municipalismo nessa época. E ele tem uma frase importante que, assim, muita gente adora repetir, que é: a gente não mora no estado, a gente não mora no país, a gente mora na cidade. Ele repetia isso várias vezes, uma frase famosa dele, e acho que a gente deveria lembrar mais disso, assim, né? As cidades são assim, nossos vínculos pessoais, assim, são com ela, né? E em Porto Alegre, quais foram tuas impressões e quais foram as pequenas tentações? Muitas. Assim, eu estou sendo muito bem recebido aqui, né? Ontem o Lucas Volpato me levou para conhecer, né, o centro, assim, tipo, foi um passeio maravilhoso, e acho que tem várias livrarias, assim, né? Adorei ficar limpando aquele beco dos livros, e muita coisa muito diferente, assim, sabe? Eu ainda estou tentando entender, né? Porque geograficamente também, né, vocês têm
é muita água aqui, tem essa discussão se é rio, se é, sei lá, não é rio nem lago, né? É o Guaíba, assim, tipo, não é nenhum dos dois. Mas, enfim, eu acho que eu tô muito, assim, talvez, assim, o que te impactou mais, assim, eu acho que, não sei se foi você que falou isso, alguém me disse isso, que a gente também não fala bem para as pessoas não virem com tanta expectativa, assim, tipo, vou voltar para São Paulo, eu não falei. alguém que está aqui na plateia me falou isso, assim, tipo, as pessoas não virem com muita expectativa, elas vêm e saem encantadas. E eu vou aumentar a expectativa das pessoas, assim, tipo, vou fazer os meus amigos, assim, eu vou insistir, assim, que conheçam, né, e que muita gente parece que passa por aqui para ir aqui pro Vale dos Vinhedos, mas que fiquem mais. Aliás, o hotel que eu estava hoje, assim, eu tive que esperar para tomar café da manhã, lotado, assim, tipo, lotado. Fiquei lá 15, 20 minutos esperando para... Então, assim, esse é, né, ótimo sinal. Aí eu também mandei mensagem para uns amigos de lá, com fotos, olha isso, olha isso. E aí eles, mas é que agora você está vivendo a cidade numa época boa, né? Então assim, mas não sei se é verdade, assim, se é exatamente isso, mas de qualquer forma, assim, eu acho que talvez é uma cidade que deve ser mais descoberta também desse ponto de vista turístico, né? Assim, por nós, São Paulo. A gente viaja bastante, né, para cima, mas vir mais para cá também seria legal. Tem alguns dados que surpreendem e frustram a gente um pouco, né? Eu sempre ouço números diferentes, mas algo assim, sei lá, 1/3 do movimento Salgado Filho é para ir para Gramado, né? De gente que não para em Porto Alegre. Assim, tem esses dados assim, meio curiosos. E também um outro que eu vi alguma vez, eu não lembro aonde, que o Rio Grande do Sul é um dos estados com menor número de imigrantes de outros estados. Então é um estado muito homogêneo, digamos assim, um estado muito gaúcho. Assim, eu lembro quando eu fui para São Paulo morar, me impressionou muito. Assim, era quase como se eu não estou só em São Paulo, estou em contato com pessoas do Brasil inteiro. Né? Trabalhava no escritório de arquitetura que tinha gente, sei lá, do Rio, de São Paulo, de Minas, né, de Salvador, enfim. E isso é normal, né, em São Paulo, e eu acho que está cada vez mais normal em outras cidades do Brasil. E aqui não. Aqui, assim, é muito gaúcho, é pouco estrangeiro. E eu não sei se isso eventualmente afasta assim, qualquer ser ou pessoa que tente entrar nessa comunidade, mas é uma realidade nossa aqui. Por que você acha que isso acontece? Não sei. Acho que talvez tenha uma questão geográfica de fato, né? Assim, a gente está na ponta do país, tem menos fluxos, digamos assim. A gente tem um Mercosul que não funciona tão bem na prática, né? Assim, essa interlocução entre os países, ou pelo menos do Brasil com Uruguai e Argentina, que deveria ser muito maior, né? Eu acho que é pouca aqui. Né? A gente poderia ser isso, né? O Rio Grande do Sul poderia ser isso. Digamos assim, e foi um tempo, né? Até a história de ter o Fórum Social Mundial aqui, acho que tinha pelo menos acho que tinha esse benefício de conectar melhor o continente, assim. E aqui era geograficamente melhor localizado para isso. Né? É muito interessante o que você está falando, né? O Brasil perdeu, né? Tipo, perdeu, tentou, enfim, mas assim, poderia, né, trabalhar muito mais, assim, para integrar esses países. Ontem eu ouvi de um amigo que eu jantei, o Will, e ele falou sobre um teórico, acho que uruguaio, se eu não me engano, que é um crítico literário, fala desses centros assim de culturais que não são, né, país na América Latina, mas assim a gente está num ambiente aqui assim cultural muito diferente de São Paulo, provavelmente em vários sentidos mais parecidos assim com cidades ou regiões, né, uruguaias, enfim, da Argentina. É bem diferente. O que eu falar assim, então outra coisa que me impressionou é a receptividade das pessoas também. Assim, tipo, também não é tão normal isso. Eu não sei se a gente é assim em São Paulo, entendeu? Mas assim, sabe, numa forma de se relacionar não tão objetiva. A gente em São Paulo, eu acho, assim, tipo, é duro, talvez eu mesmo tenha, né, assimilado isso. A gente é duro, a gente é apressado, a gente é objetivo demais, assim, e eu não percebo isso nas pequenas relações que a gente tem aqui com as pessoas, entendeu? Então isso é muito, muito bonito, assim, tipo. Muito bom. Eduardo, eu gostei muito do livro, né? Enfim, já tinha lido antes, né? Para comentar sobre.
Eu espero que quem esteja aqui, né, consiga comprar e que o livro ajude a refletir um pouco mais sobre as nossas caminhadas, sobre a nossa relação com a cidade. E queria te deixar um espaço para comentar, seja sobre alguma coisa que a gente não conversou aqui, ou sobre algum comentário sobre cidade, sobre fazer cidade, ou mesmo sobre Porto Alegre. Que responsabilidade, né? Eu acho que talvez seja, talvez a pena falar sobre isso, assim, sobre essa responsabilidade de cada um, assim, tipo, sabe? Eu acho que a gente fala, putz, e que ela extravase um pouco, assim, as obrigações formais que a gente tem, sabe? Tipo, na sociedade mesmo, assim, tipo, então, putz, incorporador, qual é o papel do incorporador? Acho que a gente deveria exigir isso, mas cada um também refletir, falar, putz, o que eu posso fazer além de ser só ser incorporador, tipo, além de só ser um cliente, além, assim, o que a gente pode fazer, sabe? Tipo, um pouco a mais, né? Sei lá, é uma coisa que eu penso, assim, tipo, não é talvez uma característica que eu tenha exatamente, assim, mas é uma coisa sobre a qual eu penso, pelo menos, assim, acho que cada um contribui o que pode também, né, assim, acho que a gente está tentando, eu acho que, assim, se eu pudesse falar alguma coisa também, é elogiar o caos planejado, assim, né, que é um negócio que você tem algum tempo, uma dedicação enorme, assim, tipo, um negócio super, né, competente, a maior plataforma né, sobre cidades do Brasil, assim, tipo, que nasceu no teu computador, assim, provavelmente sozinho. Nossa, muito legal, acho que vocês são daqui devem conhecer, assim, mas enfim, eu acho que iniciativa, eu acho que, assim, também ideias mudam, né? A gente falou sobre trabalhar e sobre pensar e agir sobre ideias. Também a gente menospreza isso. Isso é só uma ideia. Não, ideias mudam as coisas, mudam o mundo, entendeu? A gente faz o que a gente pensa também. Então, eu acho que a gente conseguir também, né, debater mais as coisas, pensar sobre esses assuntos e da forma que a gente puder também, enfim, colaborar para que as pessoas pensem. Eu acho que, enfim, é um trabalho muito nobre, importante. Eu acho que você faz muito bem, então queria dar os parabéns também, assim, para você, para o Instituto, e agradecer também a receptividade aqui. Não, obrigado, Eduardo. Vamos para as perguntas, então. Vamos lá. Eu sou amigo do Edu de São Paulo, fiz GV com ele, com uns 8 anos de idade, e sou paulista como ele. Então eu fiz exatamente o oposto que você está falando. Você foi para São Paulo, eu vim morar em Porto Alegre. Eu moro aqui há 15 anos. Então foi muito engraçado, interessante ver exatamente o oposto de você. E duas coisas que me marcaram muito no papo. Eu acho legal esse conceito de não ter muros. É lindo, é o certo. E tinha um prédio, não sei se é na Quintino ou da Bortini, a rua que desce, eu sempre esqueço o nome. À direita, na Pedro Ivo, na frente daquela faculdade. Era um prédio lindo que eu passava andando, ele era todo aberto. E há pouco tempo fizeram uma reforma que foi exatamente blindar o prédio. Aí eu fico imaginando por que fizeram isso. Possivelmente um mendigo começou a dormir ali à noite. Não tem uma lei que proíba mendigo, não sei. Isso é uma coisa que me veio à mente quando vocês falaram. Ponto 2 que está pegando na cidade. Eu mudei para Porto Alegre porque o trânsito em São Paulo é assustador. E agora a gente está vendo na cidade uma questão da discussão de prédios de 120 metros, um adensamento populacional. Como é que vocês enxergam isso da relação de adensar sem causar um caos de trânsito, como acontece em megalópolis como São Paulo, Nova York? Essa resposta é para o Anthony, o maior especialista do Brasil para responder isso. Não, para mim, quando se fala em adensamento, eu gosto de dizer o seguinte: todo prédio, toda unidade, ou toda pessoa que deixa de morar em algum lugar que gostaria, por alguma restrição de adensamento, ela não evapora. Ela vai para mais longe do que ela gostaria, né? E assim sucessivamente. Então, assim, quando a gente fala assim, puxa, como é que a gente vai permitir adensar determinado lugar sem pensar em trânsito e congestionamento? Para mim é exatamente o contrário. Se a gente não permitir adensamento, a gente espalha as pessoas e a gente exige que elas usem carro. Se a gente permite que elas morem próximas umas das outras, a gente consegue andar a pé, consegue andar de bicicleta, a gente tem um sistema de ônibus que funciona, a gente tem um sistema, em algum dia, talvez, uma expansão do metrô que funciona, porque esses modos de transporte requerem densidade. Se a gente pega assim, o extremo oposto, que é o subúrbio americano, por exemplo, né? Nada disso é possível. As pessoas, eu ouvi de um amigo recentemente que mora no subúrbio dos Estados Unidos, que ele falou assim,
você é refém do seu carro. Se você não tem carro, você está preso. É como se você estivesse preso em casa. Não tem absolutamente nada, assim, a 50 minutos caminhando, não tem ônibus, não tem nada. Né? Então, eu acho que a gente olhar para uma consequência ou para um resultado hiperlocalizado, quando a gente fala em adensamento de qualquer que seja uma região da cidade, né, é pouco frutífero. Né? E a gente vê muitas vezes comunidades debatendo ou criticando, né? Puxa, não dá mais para construir aqui e tal. Tudo bem, então aonde? Porque essas pessoas não vão embora. Ou melhor, a gente pode mandá-las embora. A gente fez em Porto Alegre, o que a gente fez em Porto Alegre nos últimos 40 anos foi dizer: não more aqui, more na região metropolitana. Assim, que cresceu assim, 2 vezes a velocidade de Porto Alegre. Né? Porto Alegre tá perdendo gente. Porque a gente não quer que as pessoas morem aqui no fim do dia, né? Isso é o que a legislação diz. Não cabe mais ninguém, então procura outro lugar. E assim, pode até ser que, né, os moradores pensem assim, mas eu não gosto de pensar assim. Né? Então, assim, a questão de infraestrutura é justamente o oposto. Né? Não que uma densidade infinita seja algo que seja almejável, né? Mas o custo de infraestrutura se reduz quando aumenta a densidade. Né? É uma relação, digamos assim, inversamente proporcional. Se eu puder só completar, assim, acho que nessa conversa é importante separar talvez 3 coisas. Uma coisa é adensamento, outra coisa é verticalização, e várias vezes, né, a gente fala, tem um prédio enorme, por exemplo, tipo, mas ele não está densando porque ele está ocupando só um pedaço do terreno. Tipo, podia fazer uma coisa menos alta, mas às vezes delicada com relação ao skyline do prédio. O nosso vizinho aqui da frente, por exemplo, é um bom exemplo disso. Né? Então é um prédio alto que ocupa um percentual muito pequeno do terreno, é um terreno gigante, né? Com unidades grandes e famílias pequenas. Então, assim, é uma densidade muito baixa, com muita altura. Né? Ou, pelo menos para Porto Alegre, né? Que é uma cidade que, comparado com outras cidades, não permite muita altura. Mas a gente até publicou na Folha um texto sobre isso semana passada, que é justamente prédios altos nem sempre significam densidade. Né? Então, é um fator que pode influenciar em maior densidade, né? Mas tem N outros fatores que, né, como o exemplo mostra, não necessariamente vai ter mais densidade se tiver um prédio mais alto. Ou então a densidade sozinha também não significa falta de necessidade de locomoção. Porque se colocar todo mundo para morar aqui, de forma densa, todo mundo para trabalhar aqui também, né, vai exigir que as pessoas se movimentem. Então, você já acerta uma equação, né, que tipo, combine, né, trabalho, casa, né, moradia, serviços, né, e serviços no entorno disso, e que as pessoas também possam escolher isso, morar num lugar mais denso ou menos denso. Eu gosto de carro, quero andar de carro, não quero. O problema é você obrigar as pessoas a viverem de um jeito que elas não querem, né? Tipo... Pergunta lá. Eu tenho uma situação curiosa, porque eu a vida inteira morei em casa, na Zona Sul, né, no bairro residencial, e me mudei faz exatamente 1 ano para morar aqui, na João Caetano, do outro lado da rua. Estou morando num prédio, é um prédio pequeno, e eu fico impressionada que, assim, parece que cada mês eu vejo um novo prédio sendo construído. E o trânsito é uma coisa assim, para mim ele vai entrar em colapso, né? Porque pega 2 grandes vias, né, para cruzar. Eu fico impressionada, onde é que a gente vai parar? Então, assim, eu não tenho carro, eu venho trabalhar a pé, eu vou para academia a pé, eu consigo ter uma boa qualidade de vida, mas eu fico olhando como é que as pessoas conseguem sair de manhã às 7 horas e pegar um trânsito de quase meia hora para cruzar uma avenida. Então, isso eu tenho pensado muito, mas qual é a solução, né? As incorporadoras que negociem com as prefeituras de aumentar as vias de acesso, pensar nas... Não sei. Eu fico assim pensando todo dia de manhã quando eu saio de casa. Essa resposta podia ser algumas horas de resposta, mas
Então vamos lá. Ah, no momento que a gente desenha uma cidade, assim, tem dois grandes temas em urbanismo, né, que é o uso do solo e o que é construído no espaço privado, e o espaço público e o que a gente incentiva como meio de transporte ou que a gente investe como meio de transporte, né? Nessas duas frentes, a gente criou políticas públicas que incentivam o uso do automóvel. Então a gente diz assim, bom, a gente não quer que as pessoas morem aqui, a gente quer que as pessoas morem em outro lugar, a gente legisla para baixas densidades. Tudo bem, pode ter alguma altura, mas são baixas densidades. A gente chama em urbanismo de coeficiente de aproveitamento, né? O número de vezes da área do terreno que se pode construir é um dos mais baixos do Brasil. O coeficiente máximo é 2,4, num terreno médio aí é 1,9, alguma coisa assim. E deu, né? Enfim, é isso. Então a gente disse assim, olha, vamos dizer que as pessoas têm que morar em outro lugar e a gente só vai investir em rodovia. A gente só vai investir em rodovia. A gente não investiu em metrô, a gente não investiu em melhorar nosso sistema de ônibus, a gente não investiu em calçada, a gente não investiu em ciclovia. E no momento que a gente investe só em rodovia, como foi, por exemplo, a obra daqui da frente da terceira perimetral, a gente desincentiva todas as outras formas de transporte. Então, se tu vem a pé, tu tem que cruzar a perimetral. É legal cruzar a perimetral a pé? É terrível, né? Então, assim, quem anda de ônibus também anda a pé, correto? Então, também é pedestre, também tem que fazer esse caminho. Quem anda de bicicleta tem que atravessar essa grande avenida, né? Então, o espaço público e todo o investimento em transporte é focado em aumentar o fluxo de carros na rua. Não interessa se as pessoas estão chegando no ponto A ou ponto B de uma forma mais eficiente, mais barata, mais ecológica, em menos tempo, não interessa. É o fluxo, os carros têm que estar andando. Não pode parar. Mas ele vai ter que andar 10 km a mais para dar um retorno. Não, pelo menos tá andando. E as políticas de mobilidade têm sido construídas no Brasil, de forma geral, com essa lógica, né? Então, a gente tem que basicamente desatar o nó e andar no sentido reverso do que tem sido feito, né? Por quê? Porque a percepção popular das pessoas em relação à solução é botar mais lenha na fogueira. Que foi exatamente o que tu sugeriu. Será que tem que aumentar a via de acesso para dar mais espaço para carro? Né? Mais uma que cruza a Carlos Gomes. Mas, enfim, mas não é isso. Entende? Não é isso. Por exemplo, eu sou um grande defensor de ciclovia. Grande defensor. Para mim tinha que ter ciclovia na cidade inteira. Por quê? Pô, Anthony, nós fizeram ali uma ciclovia no Nilo Peçanha, só vi 2 ciclistas ali andando. Não sei, alguém que anda de bicicleta aqui, além de mim? Então, essa ciclovia conecta alguma coisa com alguma coisa? Não. Para tu chegar na ciclovia, tu tem que passar por lugares muito perigosos para andar de bicicleta. Então ninguém vai usar. Não vai incentivar absolutamente ninguém a andar de bicicleta, né? E as nossas ciclovias são assim em Porto Alegre, um pedacinho de 100 metros aqui, mais um pedacinho de 500 metros ali, mais 1 quilômetro ali, nada se conecta. Quem é que vai usar? Ninguém. É como se a gente estivesse andando de carro e a gente só conseguisse andar uma quadra e aí teria que andar a pé, entrar num outro carro para andar mais um pedacinho, né? Bom, ninguém vai usar esse modo de transporte, né? A ciclovia é a infraestrutura mais barata que a cidade pode fazer, né? Porque é só reservar um trecho de... Né? É um pouco mais de 1 metro para fazer uma ciclovia. Basicamente não incomoda praticamente ninguém, né? E nem essa nesga de espaço na via a gente consegue tirar do automóvel. A gente não consegue. Politicamente ainda é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia de que não, tem que alargar, tem que dar fluxo de carro, né? Se a gente pegar todo o investimento que foi feito nos últimos 30 anos em Porto Alegre, em alargamento viário e viaduto, não sei quantos passagens em nível
ou túneis ou viadutos foram construídos, né, desde aqueles projetos da Copa do Mundo. Sim, teve pelo menos uns 10, mas eu fui contar, era mais de 10. Né? São centenas de milhões de reais. A gente poderia ter expandido o metrô. Poderia. Foi uma decisão. Foi uma decisão. A gente vai investir em aumentar o fluxo do carro, ao invés de investir em metrô, de investir em ciclovia, de melhorar o sistema de ônibus, melhorar a qualidade dos ônibus. Né? E aí o que acontece? Mais pessoas vão comprar carro. Porque, bom, todos os investimentos não feitos para quem anda de carro e as distâncias são cada vez mais longas, eu vou comprar um carro. E aí o que acontece? Se não tem dinheiro para comprar carro, compra uma moto. Que é o modo de transporte mais cruel que existe no mundo. Porque a taxa de letalidade é assim, é absurda. Né? Então, assim, parte do trabalho do caos planejado é tentar ajudar assim, a te pensar sobre isso e de como, né, porque assim, a gente está a um passo de conscientizar as pessoas para que as pessoas elejam outras pessoas que façam uma política diferente. Né? Não adianta querer mudar, enfim, é lento, né? É um processo muito lento. Devagarinho a gente chega lá um dia. Pode estar no caminho certo, né? Uma pergunta, eu acho que toda essa discussão... Acho que é atrás de dentro. Tem duas considerações. Primeiro, parabéns, Eduardo, pela apresentação. Me chama muito a atenção a parte que comentou sobre a questão dos muros. E eu não sei se tu sabe que aqui em Porto Alegre, na época da enchente, foi um tema muito polêmico, né? Até pela questão política, enfim, que aconteceu. E eu fiquei com uma dúvida agora, assim, gostaria de saber a tua opinião. Porque aqui em Porto Alegre, eu acho que foi muito da questão da linguagem que tu apresenta o problema. Se tu fala que numa linguagem X, a população não vai entender. Eu, por exemplo, sou um cara leigo na arquitetura, então estou falando que é uma posição de um cara que vem do ambiente político, que hoje trabalha no mercado privado, e sei que as pessoas entendem de maneira diferente quando tu vai argumentar. Como é que é para ti essa visão a longo prazo que a gente pode trabalhar, então, por exemplo, que realmente, se a gente for colocar na prática, eu acho que o Lucas pode concordar comigo ou não, pelo que eu lembro, o muro ele não é eficiente aqui em Porto Alegre, que a gente tem. O muro dá um mau ato disso. Pelo que eu lembro da época que eu tinha visto, não era eficiente. Se tivesse uma retenção, seria mais fácil, né, para conter água, mas as pessoas de um outro viés acabam entendendo que isso vai estragar. Como é que tu enxerga essa visão e como é que a gente pode trabalhar até pelas pessoas que estão à frente da arquitetura, que podem ter argumentos mais fortes também para poder trazer para a população? Porque, de certa forma, no âmbito político, vai pela política. Não, eu não vou mexer no muro ali porque existem as questões históricas. Mas, na prática, isso pode trazer problemas a longo prazo. E o segundo questionamento que ela comentou também sobre a questão dos grandes prédios. Eu estive semana retrasada em Balneário e é uma cidade que muitos gaúchos migram para lá. Né? A galera gosta de migrar para lá. Eu sou um cara muito sulista, lá de Porto Alegre, que gosta da minha raiz. E às vezes eu fico meio assim sobre a questão até do próprio do planejamento de Porto Alegre novo, assim, para poder aumentar, né, os prédios. Porque tu chega em Balneário, eu que frequento pouco lá, mas agora vou frequentar mais, é muito poluição visual. Não consegue ver, é muito prédio grande. E tu acha, e também a tia pergunta, que isso pode se transformar numa Porto Alegre, tu chegar um dia em Porto Alegre e ver que tem muitos prédios, tu perder um pouco dessa visão. Imagina, hoje a gente consegue entrar ali na orla do Guaíba, tu vê espaço bonito. Uhum. Imagina se vira só prédio, pô. Acho que é bom por um lado, mas também entendo que tu perde um pouco dessa essência da cidade. A primeira pergunta foi mais ou menos assim, como é que a gente vai aperfeiçoar a retórica para que a gente consiga, na prática, executar ou políticas públicas ou que as pessoas tomem decisões no ambiente também privado de uma empresa, etc., mais melhores, assim, é isso, né? Eu acho que talvez seja organizando a conversa, assim, sabe, de formas também institucionais. Eu estou participando mais ativamente agora do INSPER, eles têm um centro de estudo sobre cidades lá, muito legal, um monte de coisa acontecendo, e estava conversando com o coordenador esses dias, ele falou, putz, acho que a gente pode montar uma série de conversas sobre temas que ligam cidades e arquitetura aqui no INSPER, e começar a partir dessas conversas, por exemplo, sobre
muros, né? O muro que a gente está falando é sobre muro em volta de condomínio, eu sei que tem essa questão aqui do muro de contenção de vocês, mas enfim, poderia ser qualquer assunto. Vamos trazer 2, 3 pessoas tecnicamente preparadas, que saibam discutir com respeito e racionalmente um assunto. Vamos tentar explorar até o limite onde estão as diferenças delas e por que elas existem, onde a gente precisa talvez de mais informação ou quais são as informações que a gente precisa para embasar melhor os argumentos, ou tipo, cada um desses pontos, e onde há consenso. Porque eu acho que sobre um monte de assunto tem muito consenso. Isso que o Anthony falou sobre ciclovia, por exemplo, é muito difícil contestar de uma forma racional, entendeu? Tipo, assim, e provavelmente pessoas de espectros políticos assim, diferentes, são muito diferentes, vão concordar com isso. Então, por que não colocar esse tipo de, sabe, isso em ação? Eu acho que talvez assim, atrás ou com a força de algumas instituições, você tem o INSPER, por exemplo, tipo, começar a organizar essa conversa e espalhar essa notícia, entendeu? Espalhar esse assunto de uma forma organizada, institucionalmente, etc. Eu acho que isso poderia dar, sabe, mais força para qualificar o debate público sobre esses assuntos, né? Tipo, deixar um pouco de lado, sabe? Porque senão a gente fica dominado por, assim, ou questões ideológicas ou questões políticas, a gente fica vítima disso, refém, ou de redes sociais, que ficam estimulando a gente a ficar brigando e fica valorizando, priorizando posturas histéricas sobre esses temas. Tipo, a gente precisa, sabe, parece que dar um passo para trás, tipo, entender como entender de fato isso, sabe, tipo, de uma forma academicamente rigorosa, organizar isso e levar público essas coisas, entendeu? Tipo, de um jeito, de novo, respeitoso, racional, etc., mas levar a público, entendeu? Porque eu acho que a briga é isso, tipo, às vezes o debate fica muito dominado por questão ideológica, muito dominado por questão política e muito histérico, entendeu? Assim, acho que são 3 grandes problemas. Agora, sobre a outra pergunta, desculpa, acho que é para você, né? Não, a tua pergunta vai muito é sobre impacto em paisagem, né? Prédios altos, impacto em paisagem. Então, no caos planejado, a gente tenta trazer uma discussão técnica trazendo relações de causa e efeito observadas. Então, assim, puxa, se a gente restringir adensamento numa região que muitas pessoas querem morar, a tendência é que preços naquela região subam. Assim, que isso vai em linha com, enfim, a economia urbana e tudo mais, né? Então, a gente busca colocar o debate como causa e efeito, né, qual que é a consequência, de certa forma tentando entender o que é a ciência da cidade. Qualquer discussão que envolva paisagem entra, para mim, inerentemente numa questão subjetiva. Tem gente que olha, puxa, Dubai, Balneário Camboriú, e acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Tanto que, sei lá, 1 milhão de pessoas vão para Balneário Camboriú todo verão, deve ser porque eles gostam. Né? E tem outros 1 milhão ou milhões de pessoas que vão dizer, não iria lá nem morto. É brega, cafona, enfim, eu já ouvi de tudo. Né? Então, para mim, a questão de paisagem ela é uma questão inerentemente democrática. O que eu quero dizer com isso? A gente fala muitas vezes no caos planejado sobre, puxa, olha só, essa questão de densidade tem esses efeitos na acessibilidade habitacional, na questão de transporte e tudo mais, né? Aí pergunta assim, bom, Anthony, mas então isso significa que se fosse tu deixaria destruir toda a cidade de Paris e fazer um monte de prédio alto porque é melhor? Não, claro que não. Os moradores, assim, eu morei em Paris há alguns meses e eu conheço parisienses e eles têm tanto orgulho daquele negócio que acho que, assim, não interessa. Não interessa o resultado, a consequência negativa que acontecer naquela cidade, eles vão preservar aquele casco histórico para o resto da vida. Né? Tanto que fizeram um prédio, que é aquela Torre Montparnasse, que é, assim, até hoje uma vergonha nacional em relação à paisagem da cidade. Eu até acho que eles querem reformar, fazer alguma outra coisa agora. Então, assim, a questão de patrimônio, de paisagem, né, elas não dá para dizer que é uma questão técnica.
uma questão democrática. Assim, o que o porto-alegrense quer com a sua orla, né? A gente vai ter alguma legislação que diga que a orla, digamos assim, deve ser preservada? A gente tem isso no cais, por exemplo, né? Os galpões do cais, por exemplo, são tombados. Então, qualquer concessão do cais tem que manter aquela paisagem, né? Agora, inclusive, vários bens tombados têm restrições em relação ao seu entorno, né? Teve uma discussão num prédio na Duque, eu acho, que era um prédio que queriam fazer, que tinha lá, ok, existe uma restrição em relação ao entorno de um bem tombado, logo deve ser respeitado, se é de fato isso, né? Porque isso, enfim, de alguma forma, enfim, para mim isso é a nossa representação democrática, né? A gente, como cidadãos porto-alegrenses, tem uma prefeitura, tem um órgão de patrimônio, né? Existiu em algum momento alguma organização comunitária para preservar os bens XYZ, né? E, assim, se houver uma mobilização muito grande, né, para preservar uma paisagem a partir do ângulo X, eventualmente isso pode virar lei. Pode, né? Não sem suas consequências. Não sem suas consequências, né? Porque aí eu posso falar do outro lado, né? Que é o que você falou assim, pode ser uma coisa boa, né? E aí a gente pode falar das coisas boas. Porque a região do cais não recebe pouco investimento, a cidade precisa crescer em direção ao centro, criar novas oportunidades, enfim, tem outras coisas que envolvem isso, né? Então, realmente, né, são decisões, mas, assim, eu, Anthony, não tenho como dizer se é melhor ou pior, porque, enfim, varia, né? Então... não sei se temos tempo ainda, mas rapidamente, assim, eu acho que toda essa discussão, primeiro, obrigado, Eduardo, pela conversa. Eu acho que passa também por essa visão das cidades sobre a volta ao centro ou a regiões mais centrais. E, assim, viemos pelo lado de Porto Alegre, mas acho que São Paulo também, Rio de Janeiro. Essa é uma discussão que no Brasil me parece que ainda não é madura e que não, pelo menos nessas últimas tentativas de décadas agora mais recentes, não levaram assim a uma solução adequada, me parece, a utilização mais assertiva do centro. Embora o Eduardo venha aqui em Porto Alegre tenha dito que as pequenas tentações do centro, Beco dos Livros e tal, tenha sido talvez o local melhor local da cidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, muito visando não só Porto Alegre, mas o Brasil inteiro. Quer dizer, o que o Brasil está errando, se é que está errando de alguma forma, nessa visão sobre utilizar mais o centro das cidades ou as regiões centrais da cidade? A parte boa é que tem muita coisa acontecendo. Assim, eu diria que praticamente todas as capitais ou grandes capitais têm algum projeto ou alguma iniciativa com esse objetivo em mente. Bastante distintas, né? Assim, no Rio de Janeiro tem o Reviver Centro, em São Paulo tem N medidas, né? Tem Pio Central, tem incentivo a retrofit, tem várias coisas que sobrepõem. Em Porto Alegre foi aprovada uma lei que chamaram de Plano Diretor do Centro, com alguns incentivos para construir no centro. Em Recife acabaram de aprovar um projeto gigantesco de investimento na área central, com o projeto do Jaime Lerner, enfim. Mas, assim, eu acho que é um assunto que vem amadurecendo há alguns anos, há talvez 20 anos ou 15 anos. Eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, era uma coisa assim que estava começando a ser discutido. Mas acho que uma coisa que eu acabei aprendendo depois de alguns anos lendo e debatendo sobre a cidade é que as coisas são muito lentas na cidade. Tudo é muito lento. Assim, mesmo assim, às vezes tem a aprovação de plano diretor, não, parece que aí amanhã vai mudar tudo, não sei o que, aprovar o plano diretor não vai mudar nada. Nada vai mudar. Simples, sabe? As coisas demoram muito para se materializarem numa cidade, muito, né? Assim, hoje em São Paulo a gente está vendo resultados do plano diretor de 2014, 12 anos atrás. Hoje se discute o resultado de 12 anos, mais ou menos isso, né? Uhum. Então, assim,
todas essas iniciativas diferentes das cidades brasileiras são, digamos assim, testes. A gente não sabe ainda, digamos, né, o que vai funcionar mais ou menos. A gente tem, claro, exemplos de outras cidades do mundo, né, que a gente pode aprender e, enfim, eu tenho minhas opiniões em relação ao que é mais eficiente ou não, né? Mas eu acho que ainda a gente está, assim, para mim, foi dada a largada. Assim, Curitiba acabou de aprovar também lá um incentivo à retrofit na área central. Então, assim, acho que tem coisas em andamento, né? Eu acho que daqui a, sei lá, 5 anos, a gente vai conseguir ver assim, o que está funcionando mais, o que está funcionando menos, né? Mas acho que, assim, a lição é que é lento mesmo. Sabe, os processos, as ações, né? É bem lento. O centro, só para completar, posso falar sobre o caso particular de São Paulo, assim, que eu vivo e ouço um pouco, assim, o centro nunca foi completamente abandonado. O centro de São Paulo é grande, né? Assim, então tem que tomar cuidado um pouco para a gente falar assim, agora as pessoas estão usando mais o centro, né? Tipo, certo tipo de pessoa com quem você convive está usando mais o centro, mas o centro de São Paulo, o núcleo, tipo, nunca foi completamente abandonado, o que não quer dizer que, sabe, vários lugares no centro, também talvez expandido, assim, tivesse completamente abandonado, extremamente pelo perigoso. contrário, né? Eu até nesse mesmo artigo para a Folha eu escrevi: o Distrito da República é o mais denso de São Paulo, é o número 1. Então, assim, e aqui em Porto Alegre, o Centro Histórico, se eu não me engano, é o primeiro ou segundo bairro mais denso de Porto Alegre. Algo assim. Que também é central. Mas assim, a gente tá abandonado. Tá, mas peraí, tem centenas de milhares de pessoas que moram lá, sabe? Então, assim, sabe o que é assim, agora parte também do centro de São Paulo estava abandonado de fato e parte extremamente perigosa, inclusive recentemente, né? Tipo, não tem as nossas celular, etc., outros problemas, mas também está melhorando isso, né? Então, um amigo de esquerda, se quiser olhar politicamente isso, elogiando a segurança do próprio comércio dele no centro de São Paulo, dizendo que melhorou, etc., entendeu? Não dá, o cara não rouba celular de gente rica, entendeu? Rouba gente pobre várias vezes. Então, assim, a segurança é uma questão importante também, que precisa ser considerada, precisa melhorar. E eu acho que tem uma questão também sobre o centro, não só nas capitais, cidades grandes, que tem centro histórico, etc., mas também em casos de cidades pequenas e médias, né? Porque eu, pelo menos, assim, frequento algumas por acaso, por trabalho, por questões familiares, e, assim, eu acho que, assim, é curioso o quão vivo eles estão ainda. Você pegar o centro de Barretos, que é uma cidade que eu frequento, centro de Espírito Santo do Pinhal, centro de Jacutinga, centro de Ouro Fino, no Minas Gerais. Por acaso eu fui nessas cidades recentemente, nos últimos meses, e os centros cheio de gente. Agora, se a gente começar a fazer condomínio em torno do centro, para classe média, classe alta, assim, começa todo mundo a comprar as coisas pela internet, vai ser abandonado. Então, também esses vereadores, prefeitos, precisam prestar atenção nisso. Tem cidade que é proibido fazer condomínio fechado, precisa tomar cuidado, porque o condomínio é uma solução paliativa. É tipo, de novo, do muro, né? É tipo, não quero olhar para isso. Agora, isso é meu. Tipo, tem consequência você ter uma coisa e não querer cuidar dela. Ela pode explodir uma hora, entendeu? Assim, tipo, é sua, a gente tem que cuidar, tem que olhar e, tipo, ficar achando que morar em condomínio fechado em volta dessas pequenas e médias, a gente vai abandonar um caso, acho que super importante, assim, pelo menos no estado de São Paulo, assim, não sei como está isso, mas você anda na rodovia, vai e volta, eu vou muito para Barretos, por exemplo, você vai e volta, à beira da estrada. É muitos condomínios. É assustador, entendeu? Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar. Gostei que deu uma enchida aqui no final do evento. E obrigado, Eduardo, mais uma vez. Obrigado a você, Antônio. Obrigado a todo mundo que está presente. Nesse episódio, conversamos com Eduardo Andrade de Carvalho. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.